O sol do Rio de Janeiro filtrava-se pelas janelas da nossa casa no Leblon, aquela mansão que construímos juntos durante 4 décadas de casamento. Lembro-me perfeitamente daquele dia. Eu estava organizando documentos na minha escrivaninha quando meu celular tocou. Era o Ricardo, meu marido há 40 anos, o homem com quem eu havia construído um império empresarial do zero. Carmen, preciso que você venha ao jantar de aniversário da empresa na sexta-feira, disse ele com uma voz que tentava soar casual, mas que eu conhecia muito bem. Claro que irei, Ricardo, como todos os anos nos últimos 40, respondi enquanto revisava alguns contratos. Houve um silêncio desconfortável antes que ele continuasse. Este ano será diferente. Essas 3 palavras foram suficientes para que eu largasse os papéis sobre a escrivaninha. Ricardo nunca foi um homem de mudanças. Nossa vida juntos havia sido construída sobre rotinas previsíveis, sobre estruturas sólidas como nossas construtoras. Diferente em que sentido? Perguntei diretamente. Falaremos pessoalmente, apenas vista-se elegantemente. Ele desligou antes que eu pudesse insistir, deixando-me com uma sensação estranha no estômago. Aos 65 anos, eu havia aprendido a reconhecer os sinais, as pequenas ausências de Ricardo, que se tornaram mais frequentes no último ano, as ligações escondidas, as viagens de negócios que se estendiam misteriosamente por mais alguns dias. Eu não era tola. Dirigia a administração financeira da Construções Bandeirantes há décadas. Sabia ler os números tão bem quanto sabia ler meu marido. Algo não batia. Deixei o telefone sobre a mesa e me aproximei da janela que dava para o jardim. As roseiras que eu havia plantado anos atrás floresciam com vigor apesar do outono. Assim era eu, adaptável, resistente, capaz de florescer, mesmo quando as condições não eram as ideais. Minha assistente, Luciana, entrou com uma pasta de documentos e me encontrou perdida em meus pensamentos. Dona Carmen, está tudo bem? Perguntou com aquela intuição que eu sempre admirei nela. Você se lembra quando te contratei e disse que nos negócios nunca devemos mostrar todas as cartas? Perguntei. Ela assentiu, confusa com a mudança de assunto. Acho que é hora de revisar algumas cartas que mantive guardadas. Acrescentei e me dirigi ao cofre escondido atrás de um quadro no meu escritório. Introduzi a combinação que só eu conhecia. Dentro havia documentos que nem Ricardo sabia que existiam. Contratos, ações, títulos de propriedade e, acima de tudo, provas de cada movimento financeiro da nossa empresa durante os últimos 15 anos. Luciana, cancele minhas reuniões dos próximos 3 dias. Temos trabalho a fazer. Minha assistente não fez perguntas. Essa era outra de suas qualidades. Sabia quando era hora de agir sem questionar. Ela apenas assentiu e começou a reorganizar minha agenda enquanto eu estendia os documentos sobre a escrivaninha. Naquela noite, quando Ricardo chegou tarde em casa, como havia se tornado costume, eu o esperava com um jantar perfeitamente servido e um sorriso sereno. Ele parecia nervoso, incapaz de manter meu olhar por mais de alguns segundos. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade discreta. Reuniões com advogados em cafeterias afastadas do centro, ligações para antigos parceiros comerciais, revisão de cláusulas contratuais, que estavam há décadas sem serem invocadas, tudo sem levantar suspeitas, tudo enquanto eu mantinha a fachada de normalidade que sempre caracterizou nosso casamento. A sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Vesti-me com esmero, um vestido preto de corte clássico, mas com detalhes modernos, joias discretas, mas valiosas, e o perfume francês que Ricardo havia me dado no nosso trisavo aniversário. A ironia não me escapava. Quando estávamos prestes a chegar ao hotel onde o jantar seria celebrado, ele pareceu reunir coragem. Carmen, há algo que preciso te dizer antes de entrarmos. Olhei para ele com tranquilidade, como se não estivesse antecipando este momento há dias. Estou te ouvindo. A revelação. Convidei alguém especial esta noite. Começou Ricardo, sua voz tentando soar firme, mas traindo-o com um leve tremor. O carro avançava pelas ruas iluminadas de Copacabana, enquanto a tensão crescia entre nós. Alguém especial? Repeti com uma serenidade que parecia desconcertá-lo.
Ricardo ajeitou a gravata, um gesto nervoso que eu conhecia desde nossos primeiros anos juntos, quando éramos apenas dois jovens sonhando em construir um império. O nome dela é Valéria. Ela é uma pessoa importante para mim. Permiti-me um pequeno sorriso, não por diversão, mas pela previsibilidade de tudo. Valéria. Então, esse era o nome dela. A mulher que vinha aparecendo nos extratos dos cartões de crédito empresariais há meses. Joalherias, restaurantes exclusivos, viagens a Fernando de Noronha e Búzios, que supostamente eram reuniões de negócios. Entendi, disse simplesmente. Ricardo parecia desconcertado com minha resposta. Talvez esperasse lágrimas, reproches, uma cena dramática que o permitisse sentir-se menos culpado. Eu não lhe daria esse prazer. Carmen, sei que isso é difícil, começou ele. Quantos anos ela tem? Perguntei, interrompendo-o. Meu tom casual, como se estivéssemos falando do clima. A pergunta o pegou de surpresa. 32, respondeu ele após um momento de dúvida. Assenti levemente. 32, mais jovem do que eu havia calculado. Ricardo tinha 67 anos. A matemática era tão previsível quanto dolorosa. Ela é arquiteta, acrescentou, como se isso de alguma forma justificasse tudo. Eu a conheci no projeto de São Paulo há 1 ano. 1 ano. As peças se encaixavam perfeitamente. O projeto de São Paulo havia sido um dos mais ambiciosos da nossa empresa. Um complexo de escritórios e apartamentos de luxo que havia duplicado nossa receita anual. Eu estava ocupada demais com a parte financeira para supervisionar pessoalmente a construção. Um erro que não cometeria novamente. Ela sabe que você virá comigo esta noite? Perguntei enquanto o carro parava em frente ao hotel. Ricardo assentiu lentamente. Eu falei muito de você para ela, disse, como se isso fosse algum tipo de consolo. Ela respeita tudo o que você fez pela empresa. Senti uma pontada de raiva. A primeira emoção real que me permiti desde que esta conversa começou, não pela infidelidade em si, mas pela condescendência, como se meu papel na construção de um império fosse algo que pudesse ser respeitado por uma mulher que estava dormindo com meu marido pelas minhas costas. O salão do Hotel Grand Hyatt estava decorado com o logo da Construções Bandeirantes por toda a parte. 40 anos de história empresarial, celebrados com champanhe francês e arranjos florais extravagantes. Nossos funcionários, parceiros comerciais e amigos da alta sociedade brasileira nos receberam com aplausos quando entramos. Para eles, continuávamos sendo o casal perfeito, o exemplo de um casamento bem-sucedido, tanto pessoal quanto profissionalmente. Vi Valéria imediatamente. Não precisava que ninguém a apontasse. Ela se destacava na multidão como uma flor exótica, alta, magra, com um vestido vermelho que contrastava dramaticamente com sua pele morena e seu cabelo preto azeite. Ela era bonita, eu tinha que reconhecer, e parecia nervosa, brincando com uma taça de champanhe enquanto nos observava entrar. Carmen, quero te apresentar Valéria Azevedo, disse Ricardo, sua voz tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Valéria, esta é Carmen Figueiredo, minha esposa. A jovem estendeu a mão com um tremor quase imperceptível. Segurei-a com firmeza, meus olhos fixos nos dela. Eram olhos expressivos, inteligentes, e neles vi algo que não esperava. Culpa genuína. É uma honra conhecê-la, senhora Figueiredo, disse ela com uma voz suave, mas clara. Ouvi tanto sobre a senhora e sua visão para a empresa. Espero que nem tudo tenha sido sobre balanços financeiros e estratégias de expansão, respondi com um sorriso calculado. Durante o primeiro prato, mantive uma conversa animada com o diretor de operações sentado à minha esquerda, ignorando deliberadamente os olhares nervosos que Ricardo lançava em minha direção. Eu podia ver como ele sussurrava ocasionalmente no ouvido de Valéria, provavelmente advertindo-a sobre algo. Foi durante o prato principal que decidi que era hora de agir. Levantei-me, taça na mão, e o salão gradualmente silenciou. Todos esperavam o tradicional discurso de aniversário que Ricardo e eu compartilhávamos a cada ano. Queridos amigos e colegas, comecei, minha voz clara e firme ressoando no salão. 40 anos é muito tempo para uma empresa e também para um casamento. Vi Ricardo se enrijecer em sua cadeira, seu olhar subitamente alerta.
Ao seu lado, Valéria parecia querer desaparecer. Em 4 décadas, a Construções Bandeirantes enfrentou desafios, superou crises econômicas, resistiu a mudanças políticas e cresceu, adaptou-se, prosperou. Continuei. Como todos vocês sabem, por trás de cada grande empresa há decisões difíceis, momentos em que é necessário avaliar o que funciona e o que não serve mais. Um silêncio expectante encheu o salão. Até os garçons haviam parado para ouvir. Esta noite é especial por muitas razões, disse, permitindo que meu olhar pousasse brevemente em Valéria antes de voltar a percorrer o salão. Não apenas celebramos 4 décadas de sucessos empresariais, também celebramos novos começos. Ricardo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Eu podia ver o suor se formando em sua testa. Meu marido tem um anúncio a fazer esta noite, continuei, olhando-o diretamente. Um que mudará a estrutura de nossa família como a conhecemos. Um burburinho percorreu o salão. Ricardo parecia prestes a me interromper, mas algo em meu olhar o deteve. Mas antes que ele compartilhe sua notícia, eu tenho um anúncio próprio a fazer. O contra-ataque. O silêncio no salão era absoluto. Eu podia sentir todos os olhares fixos em mim, especialmente o de Ricardo, cujo rosto havia perdido toda a cor. Valéria, ao seu lado, mantinha o olhar fixo em seu prato, como se pudesse encontrar ali alguma saída para esta situação. Como sabem, durante estes 40 anos, meu papel na Construções Bandeirantes tem sido principalmente financeiro e administrativo, continuei. Minha voz serena contrastando com a tensão que se respirava. Enquanto Ricardo era o rosto público, eu cuidava dos números, dos contratos, das estratégias de longo prazo. Tomei um gole de água, permitindo-me um momento dramático que eu sabia que manteria todos em suspense. O que muitos não sabem é que, há 15 anos, quando enfrentamos nossa crise mais grave durante a recessão, tomei certas precauções. Vi nosso diretor financeiro, Gustavo Santos, endireitar-se em sua cadeira. Ele era um dos poucos que conhecia parte do que eu estava prestes a revelar. Para proteger a empresa, e aqui olhei diretamente para Ricardo, reestruturei discretamente a propriedade de nossos ativos, um movimento que foi legal, documentado e, devo acrescentar, nunca questionado por ninguém, já que a confiança entre sócios era dada como certa. Abri a pequena bolsa de mão que havia trazido comigo e tirei um envelope. Segurei-o no alto para que todos vissem. Este documento, que apresentarei oficialmente amanhã, mas que já foi registrado em cartório, estabelece que sou proprietária majoritária da Construções Bandeirantes com um controle de 55% das ações. O burburinho que percorreu a sala foi como uma onda quebrando contra as rochas. Ricardo se levantou abruptamente, sua cadeira caindo para trás com um estrondo que pareceu amplificar o drama do momento. Do que você está falando, Carmen? Sua voz tentava soar autoritária, mas o tremor nela revelava sua comoção. Isso é impossível. Eu tenho 50% e o resto está distribuído entre sócios minoritários. Sorri levemente, não com malícia, mas com a satisfação de quem finalmente revela uma obra em que trabalhou durante anos. Isso era verdade até 2010, querido, quando você assinou a reestruturação para evitar a falência durante a crise financeira. Você se lembra de todos aqueles documentos que te passei enquanto você estava ocupado com o projeto de Belo Horizonte. Mencionei que era uma estratégia para proteger nossos ativos pessoais em caso de litígios. Vi o reconhecimento em seus olhos, o momento exato em que ele se lembrou de ter assinado um grosso maço de documentos sem realmente lê-los, confiando cegamente em meu critério como havia feito tantas vezes. Você não pode fazer isso, disse ele, mas seu tom já havia perdido força. Já está feito. Respondi simplesmente. Voltei a me dirigir à plateia que observava a troca com uma mistura de espanto e fascínio mal disfarçado. Entendo que isso é inesperado. Asseguro-lhes que a operação diária da empresa não será afetada. De fato, todos os projetos em andamento continuarão exatamente como planejado. Olhei para Valéria, que finalmente havia levantado o olhar, seus olhos escuros, agora fixos em mim com uma expressão indecifrável. Incluindo o projeto de São Paulo, Sr. Ferreira Azevedo. Sua visão arquitetônica é, como meu marido mencionou, realmente inovadora. A jovem arquiteta parecia não saber como responder. Assentiu levemente,
um gesto que interpretei como reconhecimento. No entanto, continuei, haverá algumas mudanças na estrutura diretiva. A partir de amanhã, assumirei a presidência do conselho. Ricardo deu um passo em minha direção, seu rosto agora vermelho de raiva. Você não pode simplesmente chegar e anunciar isso. Há procedimentos. Os procedimentos foram seguidos à risca, Ricardo. Eu o interrompi com calma. Os documentos estão em ordem. Nossos advogados podem confirmar. Olhei para onde Roberto Vasconcelos, nosso assessor legal há décadas, estava sentado. Sua expressão neutra, mas o leve aceno que me dirigiu confirmava minhas palavras. Mas vamos falar do seu anúncio, disse, voltando minha atenção para Ricardo. Acho que você queria apresentar oficialmente a senhora Azevedo à nossa família empresarial, não é? O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Eu podia ver os olhares confusos dos convidados, tentando conectar os pontos entre meu anúncio empresarial e a presença da jovem arquiteta. Ricardo parecia preso em um dilema impossível. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ele falou com voz tensa. Valéria e eu temos um relacionamento pessoal. Eu havia planejado anunciá-lo esta noite para evitar rumores e especulações. As expressões de surpresa foram menos do que eu esperava. Aparentemente, os rumores já haviam circulado entre nossos colaboradores mais próximos. 40 anos de casamento, disse. Minha voz agora mais suave, mas ainda claramente audível em todo o salão. 40 anos construindo algo juntos, e hoje ambos anunciamos mudanças significativas. A vida é verdadeiramente imprevisível. Levantei minha taça em um gesto que convidava a todos a fazer o mesmo. Pela Construções Bandeirantes, pelo futuro. A maioria dos presentes, claramente desconfortáveis, mas seguindo o protocolo social, levantou suas taças. Ricardo permaneceu imóvel, seu olhar oscilando entre a raiva e a incredulidade. Isso não vai ficar assim, Carmen, sussurrou Ricardo, inclinando-se para mim. Sua voz, mal audível, para não criar outra cena. Vou contestar esses documentos, os advogados. Você pode tentar, respondi no mesmo tom baixo, mas garanto que cada assinatura está em ordem. E o mais importante, cada real investido naquele Porsche que você deu a Valéria no aniversário dela está registrado como despesas empresariais impróprias. Vi como ele empalideceu. O carro havia sido um capricho extravagante, pago com fundos da empresa que ele pensava que eu não supervisionava diretamente. Desde quando você sabe? Perguntou sua voz agora quebrada. Sobre Valéria há meses, sobre seus movimentos financeiros irregulares. Desde o início, Ricardo. Nunca houve um único real nesta empresa que eu não tenha rastreado. Valéria, que claramente podia ouvir nossa conversa, mexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. Dirigi-me a ela diretamente. Não a culpo, Sr. Azevedo. Seu talento é inegável e sua presença no projeto de São Paulo tem sido benéfica para a empresa. A jovem me olhou com olhos surpresos. A senhora está me oferecendo para manter meu cargo? Perguntou com incredulidade. Estou-lhe me oferecendo para dirigir todo o departamento de design arquitetônico, respondi, baseando-me exclusivamente em seu talento profissional. Claro! O que você faz em sua vida pessoal não é da minha conta, desde que não interfira no seu trabalho. Consequências inesperadas. A manhã seguinte amanheceu com um céu incomumente claro sobre o Rio de Janeiro, como se a natureza quisesse oferecer clareza após uma noite de revelações turvas. Acordei antes do amanhecer em meu novo lar, uma cobertura em reforma que eu havia adquirido secretamente há 6 meses, antecipando este momento. O espaço era diferente da mansão que eu havia compartilhado com Ricardo. Minimalista, moderno, sem os pesados móveis coloniais que ele sempre preferira. Este lugar era completamente meu, uma tela em branco para esta nova etapa da minha vida. Às 8h30, cheguei aos escritórios centrais da Construções Bandeirantes, um imponente edifício de 20 andares na Barra da Tijuca, que havíamos inaugurado há apenas 5 anos. Notei imediatamente a mudança na atitude do pessoal. Olhares curiosos, cumprimentos mais formais, uma deferência que antes era reservada exclusivamente para Ricardo. Luciana me esperava na recepção, sua expressão profissional, mas com um brilho de satisfação mal disfarçado nos olhos. Bom dia, dona Carmen, disse ela, entregando-me um tablet com a agenda do dia. O conselho diretivo está completo?
Perguntei enquanto caminhávamos para o elevador. Só falta o Sr. Figueiredo e a arquiteta Azevedo. Ela chegou há 20 minutos. Está esperando na pequena sala de reuniões, como solicitado. Assenti, satisfeita com a pontualidade de Valéria. Pelo menos profissionalmente, a jovem parecia levar sua carreira a sério. Eu a encontrei revisando plantas na mesa de conferências, tão concentrada que não notou minha entrada até que eu estivesse a poucos metros dela. Quando me viu, levantou-se imediatamente, sua postura tensa, como a de um estudante diante do diretor. Senhora Figueiredo, bom dia, disse ela, sua voz profissional, mas cautelosa. Bom dia, Valéria, respondi, indicando com um gesto para que ela voltasse a se sentar. Obrigada por vir. Sentei-me em frente a ela, estudando seu rosto. Sem a maquiagem da noite anterior e com o cabelo preso em um coque profissional, parecia mais jovem e, curiosamente, mais vulnerável. Quero ser direta com você, comecei. O que eu disse ontem à noite sobre o seu talento não foi um artifício. Eu revisei seu trabalho em São Paulo. É excepcional. Valéria piscou, claramente surpresa com minha franqueza. Obrigada, respondeu cautelosamente, mas eu entenderia perfeitamente se a senhora preferisse que eu me retirasse da empresa. A situação é complicada. A vida adulta sempre é complicada, disse com um leve encolher de ombros. O que me interessa saber é se você pode separar o pessoal do profissional, porque eu posso fazer isso. Olhei-a fixamente, permitindo-me um momento de total sinceridade. Eu não te odeio, Valéria. Nem sequer te culpo. Ricardo é um homem encantador quando quer ser, e ambas sabemos que ele pode ser muito persuasivo. Ela baixou o olhar brevemente, um gesto que confirmava minhas palavras melhor do que qualquer resposta verbal. O que aconteceu entre vocês é assunto de vocês. O que me importa é a empresa que construí durante 4 décadas, e você seria um ativo valioso para ela se decidir ficar. Valéria levantou o olhar, seus olhos escuros estudando-me com uma mistura de confusão e admiração. Por quê? Perguntou finalmente. Por que a senhora me ofereceria isso depois do que aconteceu? Porque, ao contrário do meu marido, eu nunca misturo negócios com prazer, respondi com um sorriso tênue. E porque 40 anos de casamento me ensinaram a reconhecer quando alguém está sendo usado. Antes que ela pudesse responder, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Luciana. Ricardo acaba de chegar com advogados. Parece que teremos uma reunião mais animada do que o previsto, comentei, guardando o telefone. Pense na minha oferta. Não preciso de uma resposta imediata. Na sala de reuniões principal, o ambiente era tão tenso que quase podia ser sentido como uma pressão física. Os 7 membros do conselho diretivo estavam sentados ao redor da longa mesa de Nogueira com expressões que oscilavam entre a cautela e a curiosidade mal disfarçada. Ricardo entrou acompanhado por 2 homens de terno que reconheci instantaneamente. Dr. Júlio Costa e Dr. Fernando Lima, advogados corporativos de um dos escritórios mais prestigiados do Brasil. Não eram nossos advogados habituais, o que confirmava minhas suspeitas. Ricardo havia passado a noite buscando assessoria legal externa. Bom dia, cumprimentou Ricardo com uma formalidade gélida, tomando seu assento habitual sem me olhar diretamente. Os outros murmuraram cumprimentos desconfortáveis. A tensão na sala aumentou quando Valéria entrou e, após um momento de dúvida, sentou-se na extremidade oposta da mesa, o mais longe possível, tanto de Ricardo quanto de mim. Antes de começar, disse Ricardo, sua voz controlada, mas com um fundo de raiva mal contida, quero apresentar meus assessores legais. O Dr. Costa e o Dr. Lima me assistirão nesta situação inesperada. Assenti cordialmente para os advogados que mantiveram expressões profissionalmente neutras. Bem-vindos, senhores, disse. Embora eu deva ressaltar que esta é uma reunião interna do Conselho Diretivo, não havíamos contemplado a presença de assessores externos. Dadas as circunstâncias, interveio Dr. Costa, sua voz suave, mas firme, consideramos que a presença de assessoria legal independente é crucial para salvaguardar os interesses de todas as partes. Eu estava prestes a responder quando a porta se abriu novamente e Roberto Vasconcelos, nosso assessor legal de confiança por anos, entrou com passo decidido. Ele me dirigiu uma inclinação de cabeça e sentou-se ao meu lado. Parece que todos tivemos a mesma ideia,
comentou com um sorriso tenso. Durante as 2 horas seguintes, a reunião se transformou em um complexo jogo de xadrez legal e corporativo. Ricardo e seus advogados tentaram questionar a validade da reestruturação de 2010, argumentando que o procedimento adequado para uma transferência de ações de tal magnitude não havia sido seguido. Roberto contra-atacou apresentando toda a documentação. As atas notariais, os registros oficiais, até mesmo as gravações da reunião do conselho, onde a reestruturação havia sido aprovada para proteger os ativos familiares. Como podem ver, disse Roberto, desdobrando os documentos sobre a mesa, não apenas o procedimento foi impecável, mas o Sr. Figueiredo assinou cada documento com pleno conhecimento. Assinei sob o entendimento de que era uma medida temporária, uma proteção contra possíveis demandas, argumentou Ricardo, sua voz se elevando pela primeira vez. Não há nada na documentação que indique temporalidade, respondeu Roberto com calma. De fato, especificamente estabelece que é uma reestruturação permanente com o objetivo de assegurar a continuidade e estabilidade da empresa. O Dr. Costa, advogado de Ricardo, folheava freneticamente os documentos, buscando qualquer inconsistência que pudesse usar a favor de seu cliente. Mas eu sabia que ele não encontraria nenhuma. Eu havia sido meticulosa precisamente porque antecipava este momento. Finalmente, depois que todas as objeções legais foram sistematicamente desmanteladas por Roberto, Ricardo mudou de tática. Esta MP é uma empresa familiar, disse, dirigindo-se diretamente ao conselho. Nós a fundamos juntos, Carmen e eu, há 40 anos. Nossos valores sempre foram a lealdade, a confiança, a tradição. O que está acontecendo hoje vai contra tudo o que a Construções Bandeirantes representa. Era uma tentativa desesperada de apelar ao emocional, de me posicionar como a vilã que havia traído os valores familiares, mas eu estava preparada. Você tem razão, Ricardo, disse, minha voz suave, mas clara. A lealdade e a confiança são fundamentais para esta empresa. Precisamente por isso me vi obrigada a tomar medidas. Tirei uma pasta da minha maleta e a deslizei pela mesa até o centro, onde todos podiam vê-la. Esta é uma auditoria independente das despesas pessoais cobradas em contas corporativas durante os últimos 2 anos. Veículos de luxo, viagens não relacionadas com a empresa, presentes pessoais, tudo justificado com notas fiscais falsas ou classificado incorretamente como despesas de representação. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala, enquanto a implicação de minhas palavras se assentava. Ricardo empalideceu visivelmente. Mais de 12 milhões de reais, continuei. Dinheiro que pertence a esta empresa, aos nossos acionistas, às famílias que dependem de nós para seu sustento. Gustavo Santos, que como diretor financeiro claramente se sentia aludido por não ter detectado essas irregularidades, pegou a pasta e começou a revisar seu conteúdo com expressão consternada. Isso é uma violação grave de nossos protocolos financeiros, murmurou. É um mal-entendido, tentou defender-se Ricardo. Essas despesas foram autorizadas como parte de nossas estratégias de expansão e relações públicas. Um Porsche Cayenne em nome da senhora Valéria Azevedo é uma estratégia de relações públicas? Perguntei, permitindo-me um toque de sarcasmo. Todos os olhares se dirigiram para Valéria, que parecia querer desaparecer em sua cadeira. Para seu crédito, a jovem arquiteta levantou o queixo e enfrentou os olhares com dignidade. Desconhecia a origem dos fundos. Disse com voz firme. Estou disposta a devolver o veículo imediatamente. Não será necessário, respondi. Considere-o um bônus pelo seu excelente trabalho em São Paulo. Apenas certifique-se de declará-lo corretamente em seus impostos. Voltei minha atenção ao conselho. Não apresentei esta informação para humilhar ninguém. Fiz isso para demonstrar por que a reestruturação não foi apenas legal, mas necessária. Esta empresa precisa de controles mais rigorosos, transparência absoluta e uma direção clara. Ricardo me olhava com uma mistura de raiva e, pela primeira vez, medo. Acabava de compreender que eu tinha mais cartas do que havia mostrado inicialmente. Proponho, continuou Roberto, aproveitando o momento,
que, em vista desses achados, o Conselho vote para confirmar formalmente a Sra. Figueiredo como presidente executiva com efeito imediato. A votação foi rápida e decisiva. 5 votos a favor, 2 abstenções dos aliados mais próximos de Ricardo, nenhum contra. Até Ricardo, derrotado e consciente de que qualquer oposição apenas prolongaria sua humilhação, optou por se abster. Eu era oficialmente a nova presidente da Construções Bandeirantes. Renascimento. 3 meses se passaram como um vendaval desde aquela reunião decisiva. A transição não foi fácil, mas se mostrou menos traumática do que eu havia antecipado. A vida, como sempre, encontra seu caminho. Ricardo, após tentar infrutiferamente impugnar a reestruturação, finalmente aceitou um acordo que lhe permitia manter uma posição como assessor estratégico, com um salário generoso, mas sem poder de decisão real. Era um título honorífico que salvaguardava seu orgulho diante do mundo exterior, enquanto eu dirigia efetivamente a empresa. Foi ideia dele, transmitida através de seus advogados, manter a fachada de colaboração harmoniosa. Pelo bem da empresa, disseram, mas eu sabia a verdade. Era pelo bem do ego dele. Ricardo sempre temeu mais o fracasso público do que qualquer outra coisa. Quanto ao nosso casamento, concordamos em uma separação discreta, sem imprensa, sem escândalos. Os papéis do divórcio já estavam em processo com termos surpreendentemente razoáveis. Talvez porque Ricardo sabia que tinha muitos esqueletos no armário para arriscar um processo litigioso. Valéria Azevedo, contra todas as expectativas, decidiu aceitar minha oferta para dirigir o departamento de design. Seu trabalho durante esses meses havia sido excepcional, trazendo uma frescura e originalidade que a empresa precisava desesperadamente. Mantínhamos uma relação estritamente profissional, cordial, mas distante. E apesar das especulações inevitáveis entre o pessoal, ela nunca mostrou sinais de continuar envolvida com Ricardo depois daquela noite reveladora. Nesta manhã de primavera, enquanto supervisionava do meu escritório os avanços do novo projeto em Campinas, o primeiro concebido integralmente sob minha direção, recebi uma notificação que eu estava esperando. A transferência completa das ações de Ricardo para um fundo que beneficiaria fundações educativas. Um último movimento em nosso tabuleiro, negociado como parte do acordo de divórcio. Curiosamente, não senti a satisfação que esperava. Apenas uma tranquila aceitação de que um capítulo da minha vida havia terminado definitivamente e outro, inesperado, mas cheio de possibilidades, começava. Luciana entrou em meu escritório com sua habitual eficiência discreta, trazendo os relatórios trimestrais para minha revisão. "Parecem excelentes, Dona Carmen", comentou enquanto os colocava sobre minha escrivaninha. "As projeções superam nossas expectativas em 15%. O projeto de Campinas gerou mais interesse do que antecipamos", respondi satisfeita. "E o design de Valéria para a nova sede corporativa tem chamado a atenção da imprensa especializada." "Falando da arquiteta Azevedo..." Luciana hesitou um momento, como se considerando se deveria continuar. "Sim", a incentivei, intrigada por sua repentina hesitação. "Eu a notei trabalhando até tarde quase todos os dias. Parece determinada a provar seu valor além de qualquer dúvida." Assenti, compreendendo perfeitamente. Valéria estava lutando contra a percepção de que sua posição se devia a algo mais do que seu talento profissional, um sentimento que eu havia enfrentado inúmeras vezes ao longo da minha carreira. "Vou agendar uma reunião com ela", decidi. "É importante que ela saiba que seu trabalho fala por si mesmo." Meu telefone vibrou com uma mensagem. Era da minha filha Mariana, que morava em Lisboa há anos, dirigindo sua própria empresa de design de interiores. "Mãe, vi as notícias sobre a empresa. Estou orgulhosa de você. Sempre soube que você era a verdadeira força por trás do império. Papai me ligou ontem. Ele parece diferente, mais humilde, talvez. Te amo, falamos esta noite." Sorri ao ler suas palavras. Mariana sempre fora perspicaz, mesmo quando criança. Havia observado a dinâmica entre Ricardo e eu, com olhos críticos, mas compassivos. Sua decisão de trilhar seu próprio caminho longe da sombra das Construções Bandeirantes havia sido dolorosa, mas compreensível.
Talvez agora, com as mudanças em andamento, nossa relação pai e filha também teria a oportunidade de curar e se transformar. Ricardo, despojado de sua armadura de poder e sucesso, poderia finalmente se conectar com ela de forma mais autêntica. Naquela tarde, encontrei Valéria inesperadamente no estacionamento. Ela carregava várias plantas enroladas sob o braço e parecia absorta em seus pensamentos. Trabalhando até tarde de novo? Perguntei, assustando-a levemente. Senhora Figueiredo? Carmen. Ela se corrigiu rapidamente. Sim, estou finalizando algumas modificações para o projeto de Campinas. A topografia apresenta desafios interessantes que quero abordar antes da reunião de amanhã. Sua dedicação é admirável, mas lembre-se que o equilíbrio é importante. Comentei enquanto caminhávamos juntas para a área de estacionamento. O talento precisa de descanso para se renovar. Ela assentiu, um tanto desconfortável, mas visivelmente agradecida pelo conselho. É difícil separar a vida pessoal da profissional às vezes, disse depois de um momento. Eu sei melhor do que ninguém, respondi com um sorriso compreensivo. Dediquei 40 anos a esta empresa, às vezes às custas de outras áreas da minha vida. Não cometa o mesmo erro. Paramos ao lado do carro dela, já não o ostentoso Porsche que ela havia vendido pouco depois da revelação, mas um modesto, mas elegante Audi. Sabe, refleti em voz alta, às vezes as tempestades em nossa vida, por mais dolorosas que sejam, nos levam exatamente onde precisávamos estar. Valéria me olhou com uma mistura de surpresa e curiosidade. A senhora não se arrepende de nada? Depois de tudo o que aconteceu, considerei sua pergunta por um momento, apreciando sua franqueza. Arrependo-me de não ter assumido o controle antes, respondi honestamente. Arrependo-me de ter esperado que a traição pessoal me empurrasse a fazer o que eu deveria ter feito por convicção profissional. Ela assentiu como se minhas palavras ressoassem com alguma reflexão própria. Agora entendo por que a senhora tem sido tão bem-sucedida, disse finalmente. Sua clareza, sua capacidade de separar o emocional do estratégico é realmente admirável. Naquela noite, enquanto desfrutava de uma taça de vinho em minha varanda, contemplando o horizonte iluminado da cidade, sorri diante da ironia de tudo. Ricardo havia planejado apresentar sua jovem namorada para me humilhar, para declarar o fim de nossa vida juntos em seus termos. Ele nunca imaginou que seu ato de crueldade seria o catalisador que me libertaria, que me devolveria a mim mesma. Às vezes, os finais são simplesmente novos começos disfarçados, e este começo, embora inesperado, prometia ser o capítulo mais autêntico e emocionante da minha vida. E assim conclui nossa história de hoje. Se você gostou deste relato de empoderamento e reinvenção, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Compartilhe nos comentários o que você achou do desfecho e que outra história você gostaria de ouvir no próximo vídeo.